Em algum momento hoje você parou? Por quanto tempo você ficou sem olhar o celular? Só parou, respirou e ficou consigo mesmo por um instante? Bem, se a resposta foi não, eu não parei, esse episódio é para você. E se a resposta for sim, também é. Porque hoje eu vou falar com você sobre algo que parece simples, mas que a maioria de nós esqueceu de fazer. Construir um espaço de silêncio dentro da gente. Uma espécie de arquitetura interior, como está na moda falar. Um lugar onde nenhuma notificação, nenhuma demanda, nenhum ruído, nada consegue invadir. Pois é, a gente vive um tempo em que estar disponível virou sinônimo de competência, capacidade, de dar conta. Se você não responde rápido, parece que está falhando. E se você precisa de silêncio, parece que você está fugindo. Mas eu quero te perguntar uma coisa. Quando foi a última vez que você tomou uma decisão importante, sem estar cansado, sem estar com 1000 abas abertas na sua cabeça? A ciência já mostrou que o excesso de estímulos, notificações, multitarefa, o rolinho infinito das redes, sabe, que a gente fica scrollando aqui no celular, não só cansa, ele fragmenta a gente, fragmenta o pensamento. E aí a gente começa a viver de modo reativo, respondendo, reagindo, sobrevivendo ao dia e vai esquecendo de habitar a própria vida. Isso tem um nome, é fadiga. Sabe o que é o pior? É uma fadiga decisória, porque você decide ficar assim. Ela não aparece só no trabalho, ela aparece na dificuldade de saber o que você quer, no cansaço de não saber por onde começar, na sensação de que você está sempre correndo, mas nunca chegando a lugar nenhum. Quem nunca, né? Então, mas a pergunta é: o que que a gente faz com tudo isso? E a resposta não é se isolar do mundo, nem abrir mão da vida conectada que a gente tem. A resposta talvez seja um pouquinho mais sutil e mais poderosa. É aprender a criar janelas, momentos inegociáveis, onde não pode entrar estímulos. Não como uma, vou me punir, vou ficar sem isso. Não, mas para nutrir a quietude, a paz. Pensa assim, um arquiteto não projeta uma casa sem janelas, mas também não deixa todas as portas abertas o tempo todo. Ele pensa em fluxo, em proteção, de onde vem o ar entre a luz e onde vai passar, onde vai descansar, repousar. Então, fazendo essa analogia, é exatamente isso que a gente precisa aprender a fazer com a mente. E precisa começar pequeno. Antes de pegar o celular de manhã, a gente precisa respirar. Sabe, de repente parar 3 respirações conscientes. Não é meditação sofisticada. É só você sinalizando para o teu sistema nervoso que esse momento é seu, antes de pertencer a qualquer outra coisa ou pessoa. E fazer isso também é muito importante, porque a cabeça já tem um turbilhão de pensamentos, de narrativas, e tudo se mistura, tudo se confunde. Tem as reflexões, tem as projeções, imaginações, as ruminações. Então, essa reflexão, essa respiração, esse controle matinal, mental, emocional, não vai te levar a lugar nenhum magicamente, mas pelo menos vai te livrar de toda essa ruminação que faz você ficar girando em círculo, que desgasta, que não resolve nada. E quando você percebe, você está rodando em pensamentos. Já pensou tanta coisa e de repente não teve foco, não teve direção, não teve clareza. Isso tudo acontece em às vezes 2 minutos. É muita coisa passando dentro da gente. E o antídoto é simples. Movimento da respiração, sabe? Prestar atenção no ar que entra, no ar que sai. É simples assim e já promove uma mudança muito grande. Não uma mudança no seu ambiente, mas uma mudança dentro de você.
E essas pequenas mudanças diárias constroem um santuário interior. E é sobre isso que eu quero falar, sobre essa construção. Vamos para a parte prática, porque eu adoro a parte prática. Eu acho que falar bonito é fofo, mas não funciona. Como você começa a construir esse espaço interior de verdade? Eu acho que primeiro precisa categorizar os pensamentos, né? Não todos, porque não dá, mas você precisa analisar a si mesmo durante o dia, pelo menos no final do dia, né? Quando foi que você senta para pensar em algo importante? Tipo, ó, deixa eu sentar aqui e me concentrar nisso, deixa eu pensar. Quando é que você faz perguntas para si para buscar respostas, né? Então, entender qual pensamento você deve nutrir, pensar, porque eles são essenciais. E observar quais são os pensamentos, e a maioria é ruído. Qual pensamento é essencial e qual é ruído? Qual pensamento me ajuda a agir, a ser, a me tornar? E qual só faz eu me sentir mal, culpada, menor, inferior e sei lá o que mais? Então é muito simples. Pior que é simples, é sobre o mínimo de atenção, sobre onde você quer colocar a sua energia hoje. Presta atenção no mental. Quando você sabe onde você quer colocar energia, você não fica tão cansada, você fica concentrada e focada. Mas é hábito, é treino. Precisa começar pequeno, minimalista. E minimalismo não é só sobre objetos físicos, a gente pode adotar isso dentro da gente também. Segunda dica, crie âncoras de silêncio, né? Elas podem ser bem pequenas, como por exemplo uma xícara de chá, uma xícara de café, aqueles 5 minutos sem olhar o celular, 5 minutos caminhando em volta do quarteirão, sem telefone mesmo, sem a necessidade de ficar olhando a mensagem, ou falar com alguém, ou dar uma resposta. Um banho relaxante, um pouquinho mais demorado, 5 minutos a mais. O que importa é que esses momentos sejam regulares na sua vida. E com o tempo, eles se tornam esses gatilhos. E aí o seu sistema nervoso, ele vai aprender que esse ritual significa paz. E ele começa, o sistema nervoso obedece a esses rituais, entende, se condiciona e começa a entrar nesse estado mais facilmente. Terceira dica, e talvez essa seja a dica mais transformadora aqui de hoje, tá bom? Aprenda a filtrar o que entra. Não é sobre se isolar de pessoas ou fugir das redes. É sobre desenvolver um olhar mais crítico para o que você consome. Comparações constantes, pressão de performance, esse feed, né, que faz você sentir que você nunca é suficiente. Esses todos são os invasores dessa construção que a gente quer fazer interior. E você tem o direito e deve escolher quais portas fechar, o que não vai entrar dentro de você. Tá, parece fácil, mas não é. Acontece que a cada dose, a cada atitude, tudo isso aos poucos, tijolinho por tijolinho, vai mudando tudo dentro e ao seu redor. E aí, quando você começa a cultivar esse silêncio interior, esses momentos, algo acontece e surpreende. Você muda e aí, consequentemente, os seus relacionamentos mudam. Não porque as outras pessoas mudaram, mas porque você passa a responder ao invés de reagir. Vou repetir. Você passa a responder ao invés de reagir. Você começa a ouvir de verdade, porque você não está mais processando o próprio barulho interno ao mesmo tempo. E você está presente. E aí, claro, né? Sem falar da sua intuição, que também fica aguçada e audível. Você começa a escutar a sua intuição. Não porque ela é mais forte, ficou mais forte. Não, ela sempre esteve aí, mas é porque o ruído mental externo
encobre a voz dela. E a quietude, ela não é ausência. Você vai ver que tem muito barulho no silêncio. A quietude é presença. É você inteira, é você para você, é você disponível para você. E eu quero te deixar com um convite hoje. Só um. Escolhe um momento. Só 5 minutos. Se dê 5 minutos e protege esses 5 minutos. Sem tela, sem tarefa, sem produtividade. Só você, sua respiração, o seu silêncio. Aprenda a habitar no silêncio. Esse é o seu santuário. Busca ele, não fora, mas dentro. Constrói, projeta, dia após dia. E depois, volta aqui nos comentários e me conta quem você se tornou a partir desse seu santuário interno. Hoje eu fico por aqui, te encontro no próximo áudio. Um beijo e até!